Jesus chega até a tristeza, salta de alegria. Foi assim na casa de Marta e Lázaro, irmão de Maria. Na casa de Jairo, homem importante, não foi diferente. Vento se acalma, mas se aquieta, se ele está presente. Onde Jesus chega, finda-se o pranto, pois nada resiste o poder que existe nesse nome santo. Onde Jesus chega, a doença sai, o diabo se cala, arruma sua mala, pra bem longe vai. Lembro-me do filho daquela viúva que estava em Naim. Chegou no momento e no sepultamento colocou um fim. Jesus manda embora, arranca e joga fora tudo que não presta. Isso é notório, faz até velório transformar-se em festa. Onde Jesus chega, finda-se o pranto, pois nada resiste o poder que existe neste nome santo. Onde Jesus chega, a doença sai, o diabo se cala, arruma sua mala, pra bem longe vai. Ia me esquecendo da festa que houve lá em Canaã. Foi naquele dia que a irmã Maria quis nos ensinar que só Ele pode, que só Ele sabe, só Ele é capaz. Milagres incríveis, coisas impossíveis, só Ele é quem faz. Onde Jesus chega, finda-se o pranto, pois nada resiste o poder que existe neste nome santo. Onde Jesus chega, a doença sai, o diabo se cala, arruma sua mala, pra bem longe vai. Onde Jesus chega, finda-se o pranto, pois nada resiste o poder que existe nesse nome santo. Onde Jesus chega, a doença sai, o diabo se cala, arruma sua mala, pra bem longe vai. O diabo se cala, arruma sua mala, pra bem longe vai. Em provas e em dor estás a desmaiar, tens em teu pobre ser 1000 dúvidas e
Cristo Senhor Jesus te chama a gozar a plena graça e luz e todo bem-estar. Só Jesus poderá curar teu ser, se somente tu tens fé e nele crer. Tudo é possível se podes crer. Tudo é possível se podes crer. Remove com a mão de Deus, sendo a palavra viva. Tudo é possível se podes crer. Tudo é possível se podes crer. Tudo é possível se podes crer. Senhor, tu estás comigo, não temerei o mal que a mim vier. Tu disseste que onde eu estivesse, tu estarias comigo, Senhor, confiando na tua promessa. Seguirei, meu Jesus, seguirei. Se no vale da sombra da morte venha eu algum dia andar, só te peço que dê-me tua mão para eu conseguir caminhar e lá mesmo no meio do vale possa eu, meu Senhor, te louvar. E quando findar
bem longe da tribulação. Poderei então ver face a face o autor da minha salvação, e com ele no gozo eterno estarei para sempre em Sião. Graças a Deus que nos dá a vitória. E nós estamos nesta marcha para esta santa cidade, a Nova Jerusalém. Porque aquele que em nós começou esta boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Estamos convictos que fazemos parte desta elite que irá para esta santa cidade. As lutas, as provas, as tribulações, tudo contribui para a nossa edificação cristã. Tudo que nós estamos passando é por um propósito. E Deus tem nos capacitado. Deus tem estendido sobre cada um de nós esta sublime graça. A sublime graça está conosco, está em nós. E graças a Deus que tem nos dado a vitória. É certo que lutas virão neste dia. É certo que provações virão neste dia. Mas também é certo que Deus está conosco e que nós iremos vencer. Deus abençoe a todos, que tenhamos um bom momento de meditação com Deus. Que as palavras que forem ditas possa encontrar guarida em teu coração. Que as palavras que forem ditas possa cair em terra fértil e que possa produzir frutos. E esta terra fértil é o teu coração, meu irmão, minha irmã. Somente creia na tua bênção, na bênção da tua família, na bênção dos teus irmãos. Somente creia e receba a tua vitória. Nesta manhã, nós iremos meditar neste momento devocional com Deus. Nós iremos meditar sobre o tema: é melhor seguir o plano de Deus. Ele é perfeito.
Você crê nisso? Você crê que os planos de Deus é perfeito? Você também acha melhor seguir o plano de Deus? Você concorda? Eu creio que você concorda. Vamos relembrarmos de dois fatos, apenas dois fatos. Iremos citarmos neste programa agora. De pessoas que seguiram o plano de Deus e foram bem-sucedidos, e de um casal que estava no plano de Deus, porém saiu do plano de Deus, porque parou para ouvir um programa que eles nunca deveriam ter parado para ouvir. Nós começamos com o livro de Gênesis, capítulo 3. Você depois pode ler ali. Deus havia instituído um plano no jardim do Éden para que o homem seguisse aquele plano, seguisse aquele mapa deixado por Deus. Todos os dias, na viração do dia, era costume, era prazer de Deus vir conversar com os seus filhos, Adão e Eva. E por muitos anos, por muitos tempos, Adão e Eva seguiu o plano de Deus. E eles eram bem-sucedidos. Havia paz, havia alegria, havia harmonia, havia vida. Enquanto eles estavam seguindo o plano de Deus, nada faltava para eles. Adão tinha tudo em suas mãos. Adão não precisava nem mesmo trabalhar. Não era preciso. Enquanto ele estava no plano de Deus, Deus providenciava tudo o que ele desejava. Deus providenciava para Adão. Deus supria as necessidades de Adão. Porém, meus amados irmãos, vocês conhecem a história. Adão, certa feita, ele deixou, então, de seguir o plano de Deus para seguir os seus próprios planos, o seu próprio projeto. E ali foi a verdadeira falência de Adão. Aquele momento que Eva parou em Gênesis capítulo 3 para ouvir um plano diabólico, um plano
que não era o plano de Deus, era o plano da serpente. E quando Eva parou para ouvir, ela achou aquele plano mais bonito. Ela achou que aquele plano faria com que eles pensassem como Deus, ou seja, fosse como Deus. E Eva então deu crédito para aquilo e chegou e expôs o plano da serpente para o seu marido, para Adão. Depois dela haver comido aquele plano, ela foi e deu também para o seu esposo, para Adão. E ambos comeram. Então, acabou, cessou a paz, a harmonia, a alegria, a saúde, acabou para Adão e para Eva. Eles saíram do plano original de Deus. E aquilo trouxe morte. Aquilo trouxe separação. A partir de então, eles tiveram que trabalhar. A Bíblia disse que a mulher com dores teria filhos. E Adão comeria e beberia do suor do seu rosto. Foi uma verdadeira desgraça quando Eva saíram do plano original de Deus. Deus tem estabelecido, minha irmã, meu irmão, um plano na nossa vida. E nós devemos seguirmos este plano. É melhor para todos nós seguirmos o plano original de Deus. Não tenhas medo de seguir o plano de Deus. Deus cuidará do restante. Deus dará graça para você. Deus dará graça para todos aqueles que seguir o seu plano, o seu projeto. Vejamos Noé. Quando Deus disse para ele que era preciso ele construir uma arca de madeira de gofer e betumá-la por dentro e por fora, Noé não titubeou na fé. Noé não apresentou para Deus nenhum outro plano. Quem sabe ele até teria, mas ele preferiu obedecer a Deus. E a Bíblia diz que obediência é melhor do que sacrificar. Se nós obedecermos a Deus, se nós acatarmos os conselhos de Deus, com certeza seremos mais do que vencedores. Não tenhas dúvida disso, meu irmão. Você quer triunfar sobre as águas? Você quer triunfar sobre as tempestades? Confia em Deus. Siga os seus planos. Noé foi bem-aventurado, obedecendo
e seguindo os planos de Deus. Vocês lembram de Moisés, quando foi para o Egito para tirar o povo de Deus? E Deus deu a Moisés um plano. E Moisés achou melhor seguir o plano de Deus. E com uma vara torta, uma vara seca em sua mão, ele tirou do Egito 2 milhões de pessoas. Ele encarou o maior exército do mundo daqueles dias. E ele foi bem-aventurado, porque ele seguiu o plano de Deus. E quando chegou diante do Mar Vermelho, ele ouviu aquela doce e suave voz que disse: Moisés, manda que o povo marche. Eu vou abrir este mar. Minha irmã, meu irmão amado, quando nós estamos no plano de Deus, Ele abrirá mares para nós. Ele removerá montanhas para nós. Nós teremos crédito com Deus quando nós estamos no plano de Deus. Não deixa que a dúvida entre em sua mente. Os planos de Deus, é preciso termos fé para caminharmos nos planos de Deus. É pela fé. Porque os planos de Deus, ele vai na contramão do mundo. A ciência diz, não pode. Se você está no plano de Deus, o plano de Deus diz, pode. O médico olha para os aparelhos e o médico disse, vai para casa, porque o seu quadro não tem solução. O seu quadro é irreversível. O médico está olhando no plano do homem, da ciência humana, mas tenhas fé em Deus e diga para o médico com todo respeito, doutor, eu te respeito, mas eu tenho aprendido que quando os planos do homem falham, os planos de Deus nunca falham, doutor. E eu estou edificado, eu estou alicerçado no plano do Altíssimo. Doutor, você pode dizer isso, doutor, eu tenho um melhor plano de saúde. Doutor, eu tenho um plano que há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, Ele tomou sobre si todas as minhas enfermidades. Ele levou todas as minhas dores, doutor. E sobre este plano, eu me estabeleço a minha fé. E eu creio que Deus já me curou. Somente creia, meu irmão. Somente obedeça o plano de Deus. Deixamos o nosso futuro nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus nós teremos paz. Nas mãos de Deus nós temos segurança. É o melhor lugar de conforto para nós estarmos. É nas mãos de Deus. É seguirmos os planos de Deus. E eu creio
que Deus tem um plano na tua vida. Eu creio nisso. Você não está ouvindo este programa por um acaso. Você quer entender o que Deus tem para você. Você às vezes faz esta pergunta: por que isso? Por que aquilo? Para que estou passando por isso? Será que Deus me ama? Sim, Deus te ama. Tudo está contribuindo para o nosso bem. Agora, se queremos termos sucesso na vida material, na vida física e na vida espiritual, devemos seguirmos o plano de Deus. Ainda que venha, minha irmã, meu irmão, ainda que alguém venha apresentar para você um plano aparentemente belo, um plano aparentemente majestoso, não deixe o plano de Deus. Ele sabe melhor todas as coisas. A Bíblia diz em São João capítulo 21, depois você pode ler, São João capítulo 21, a Bíblia disse que certa feita Pedro e mais alguns homens foram pescar no mar de Tiberíades. Eles estavam pescando ali no mar de Tiberíades. Eles passaram a noite pescando. Quem sabe estava ali uns 7 homens, algo assim, quem sabe. E não pegaram nada. E então Jesus apareceu para eles. E Jesus disse: filhos, tendes alguma coisa para comer? Filhos, tendes alguma coisa para comer? Já era de manhã e Jesus estava com fome. Pedro e os demais companheiros que estavam pescando estavam cansados, exaustos. Chega Jesus e pergunta: tem alguma coisa para comer? E Pedro, respondendo, disse: não tem. Em outras palavras, mestre, nós não temos nada para te oferecer. Nós não temos nada, mestre, para dar para o Senhor comer. Então, Jesus disse para eles: lançai a rede à direita do barco. Lançai a rede à direita do barco. Se nós voltarmos um pouquinho para São Lucas, capítulo 5, versículo 5, esta mesma história, você vai ver que ali Pedro disse assim: e respondendo-se, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Lucas capítulo 5, versículo 5. Meus irmãos, vocês observam, Pedro era um doutor.
Pedro era um especialista em pesca. Pedro era um profissional. Pedro vivia da pesca. Ele conhecia os pontos aonde ele podia encontrar peixe, aonde ele tinha, vamos dizer, a sua ceva. Pedro conhecia tudo. E depois de uma noite exaustiva, ele não pegou nada mais seus companheiros. Chega Jesus, agora você vê, Jesus não era pescador. Jesus não tinha conhecimento do mar, humanamente falando ali. Não, ele não sabia. Pedro deve ter pensado, o primeiro momento foi esse. Pedro deve ter pensado assim, porque ele disse: mestre, nós pescamos a noite toda, não apanhamos nada. Em outras palavras, agora vem o Senhor dizendo para nós lançarmos a rede do outro lado. Mas, meus irmãos, o que eu acho interessante disso, é que mesmo Pedro ter passado a noite toda pescando, que mesmo Pedro, conhecendo o mar, conhecendo tudo aquilo ali, ele não titubeou. Ele disse assim: por que mandas? Lançarei a rede. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: mestre, eu vou deixar o meu plano e vou obedecer, eu vou seguir o seu plano. No plano de Pedro, ele estava voltando já para a praia. No plano de Pedro, ele não pegou nada. O plano dele foi funesto naquela noite. Mas ele ouviu uma voz: lança a rede do lado direito. E Pedro disse: mestre, vou fazer conforme tu mandas. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, no versículo 10 de São João, capítulo 21, está escrito: e disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Eles lançaram a rede, eles não tinham nem tirado a rede para fora, e Jesus diz: trazei os peixes agora. E Simão Pedro subiu e puxou a rede. Vocês vejam que Jesus mandou eles jogarem. Quando ele jogou, Jesus já disse: trazei os peixes agora. Jesus sabia que ali havia peixe. Jesus sabia que eles já haviam apanhado aquele peixe. Por isso Jesus diz: trazei os peixes. E no verso 11 a Bíblia diz: e Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia. Grave isso. A rede estava cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Pedro nunca havia pegado 153 peixes numa redada só. Nunca havia tido tanta fartura em um abrir e fechar de olhos. Mas por que ele foi bem sucedido? Por quê? Porque ele obedeceu à voz de Deus. Porque ele ouviu Jesus dizendo para ele: lance a rede do outro lado. E ele então foi bem sucedido. Ele deixou o plano dele, ainda que para ele era o mais viável, era o mais correto, era ele seguir o plano dele, porque ele conhecia o mar. Mas ele deixou de seguir os seus próprios pensamentos
os seus próprios caminhos para seguir o caminho provido por Deus. Minha irmã, meu irmão, todos nós queremos sermos bem-sucedidos na vida. Só há uma maneira de nós sermos bem-sucedidos. É se nós seguirmos o plano de Deus. Seguirmos o plano de Deus. Quem sabe eu estou falando para alguém que saiu dos planos de Deus. Volte nesta hora. Volte para a palavra. Volte e permaneça no plano de Deus. E você será bem-sucedido na vida. E não queira misturar o seu plano com o plano de Deus. Abandona o seu plano. Vamos abandonar os nossos projetos. Vamos fazermos isso. Vamos abandonar os nossos projetos. O profeta de Deus, na mensagem Adoção Espiritual, parágrafo 123, ele diz: é melhor parar de planejar você mesmo e apenas usar o plano de Deus. Vamos repetirmos? É melhor parar de planejar você mesmo e apenas usar o plano de Deus. O profeta termina dizendo, parágrafo 123 desta mensagem Adoção, ele diz: acho muito mais fácil seguir o seu plano. É o conselho do profeta. E nestas poucas palavras, nós vimos pessoas que foram bem-sucedidas seguindo o plano de Deus, tais como Noé, Moisés e Pedro e os seus companheiros, que seguiram o plano de Deus e foram bem-sucedidos. E nós citamos no início um homem, Adão, Eva, que deixaram de obedecer, deixaram de seguir o plano de Deus para seguir os seus próprios planos e foram fracassados. Deus quer que nós seguimos os seus planos. Deus quer que nós entregamos a nossa vida para Ele, para que assim possamos sermos bem-sucedidos. Não há outro meio, não há outro caminho para nós sermos bem-sucedidos, a não sermos seguindo o plano de Deus. Deus tem vitória para você. Deus tem uma bênção muito grande para nós. Deus tem portas abertas para nós. Às vezes você está como Pedro. Às vezes alguém chega e diz para você: tem alguma coisa para comer? Você diz: não tenho nada para comer. Eu não tenho nada para te oferecer. Às vezes alguém chega e diz: você tem algo para me arrumar? Você tem condições de me pagar? E você diz: eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, eu não posso, não tenho condição. Mas nesta manhã, Deus está dizendo para você: tem sim, você tem condição. Você terá graça comigo, você terá favor comigo, se você seguir o meu plano. Meu irmão, seja feliz, seja bem-sucedido na vida, seguindo o plano de Deus. O plano de Deus, ele é perfeito. Você crê nisso? Eu creio que você crê nisso. Aleluia. Nós vamos ouvirmos um hino. Se você não mandou o seu pedido de oração, aí na tela deve estar aparecendo. Se você não enviou o seu pedido de oração, você pode fazer isso, ou mesmo pelo chat. Você coloca ali: eu quero oração, meu favor. E eu estarei orando por vocês. Após este hino, nós vamos ler os pedidos de oração e faremos esta oração. Reflita nisso.
Você vai orar junto comigo. E você vai dizer: mestre, mestre, de agora em diante, eu vou seguir os seus planos. Vocês lembram, amados irmãos, ouvintes, vocês lembram daquela mulher, daquela viúva? Quando Elias chegou na casa dela, o que ela disse? O que a viúva disse? Ela disse: olha, eu não tenho nada para comer, a não ser esse bocadinho de farinha e esse pouquinho de azeite. E eu vou amassar este pão. Eu vou fazer um bolo para mim comer e para o meu filho comer. E vamos comer e vamos morrer. Porque nós não temos mais nada para comer doravante. Ela estava falando com o homem de Deus. Ela estava falando com o profeta de Deus. O profeta de Deus, isso ela estava olhando para o seu plano. Mas o profeta de Deus disse: mulher, vai lá e faz e traga para mim primeiro. Traga para mim primeiro. Ela olhou, ela deve ter pensado: mas eu não conheço este homem. E meu filho está ali com fome. E agora eu vou trazer este bolo para ele primeiro. Ela pensou isso. Ela era humana. Era humana. Como às vezes nós pensamos isso. Às vezes nós queremos que a razão fale por nós. Nós queremos ouvir a voz da razão. O cristão não caminha sobre a razão. O cristão caminha sobre fé. E aquela mulher disse: ok, vou fazer, trarei para o Senhor. E quando ela trouxe a farinha da panela e o azeite da botija, nunca mais faltou para ela. Por quê? Porque ela obedeceu a palavra de Deus. Ela seguiu o plano de Deus. Minha irmã, largue tudo que você precisa largar e siga o plano de Deus. Deus te abençoe. Vamos ouvir o hino e voltaremos em seguida. Aleluia. Glória a Jesus. Prometeu voltar em nós outra vez, e o que ele fez, nós também o faríamos. Tu crês que sou seu profeta? A razão pela qual eu falo isso é porque o anjo me falou para fazer o povo acreditar. E se eles não acreditam em mim, então você saberá os próprios segredos de seus corações, e eles terão que crer nisto. Mas vocês, além da razão, realmente creem em mim. Você é um pregador do evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade, e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal! Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios nesse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas.
pobre digno. Não, não há, não, não há, nem mais humilde, mais benigno. Não, não há, não, não há. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ele só. Ao pecador perdoará nela. Ele só, Ele só. E pelo seu santo sempre vela. Ele só, Ele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ele só. Deus em seu Filho se tem comprazido. Nele só, mas em sua glória me tem repartido. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Ele só. Nele nós temos